Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula eu vou te contar como é que você pode gamificar sua liderança de uma forma muito leve e revolucionar o seu ambiente de trabalho. Eu sou Amanda Souza, muito prazer. Me tornei líder a primeira vez quando eu tinha apenas 20 anos. Fui crescendo na minha carreira, me tornei gerente de alguns dos maiores e-commerces da América Latina, até que eu vim morar aqui em Portugal. Já faz 5 anos que eu tô aqui e aqui eu me tornei diretora de uma empresa e depois CEO de uma empresa da qual não fui eu que fundei. Ou seja, esse processo todo foi muito possível para mim e eu acredito que é bastante possível, muito possível para você também. Então, nessa aula, eu quero te mostrar como é que a gente pode fazer essas coisas acontecerem na nossa carreira, sendo que a gente não precisa ter um burnout, a gente não precisa viver a pressão exaustiva do mundo corporativo. Então, eu quero te contar como é que isso pode funcionar no seu dia a dia. E aí, você deve estar se perguntando, né? Mas será que eu devo mesmo assistir essa aula? A verdade é o seguinte: quem eu quero aqui nessa aula comigo? Eu quero aquelas pessoas que querem mudar a sua realidade atual. Ou seja, você está desanimado aí com a forma como as coisas estão acontecendo no seu dia a dia. Não está funcionando como você espera. Você quer mudar essa direção e você quer realmente ter uma gestão onde as pessoas se apaixonem pelo dia a dia, que elas gostem de estar no ambiente de trabalho. Posso até dizer que elas amem estar nesse ambiente de trabalho. Porque isso, se você conseguir transmitir isso para as pessoas e viver de uma forma leve, assim, eu gosto sempre de promover aquela coisa do orgulho da sua própria gestão. Então imagina você sentando no seu sofá à noite e pensando, nossa, eu fiz uma coisa muito boa hoje. Finalmente a minha equipe conseguiu entregar aquele resultado que a gente tanto esperava. Imagina que você teve um dia muito bom. Você dá um adjetivo aí, tá bom? Você teve um dia muito bom e aí você se sente realizado, você se sente completo por realizar aquilo. Isso para mim é sentir orgulho da sua gestão. É quando você tá fazendo a coisa que te deixa feliz, entende? Talvez você nunca sentiu isso ou não esteja sentindo isso nesse momento. Mas é claro que a gente precisa mudar a forma como a gente está fazendo as coisas. Ficar naquela mesmice, fazendo o que sempre foi feito, ou se desmotivar ao ponto de deixa essa coisa aí, não quero me preocupar com isso, e meio que abandonar o barco, sabe? Isso pode ser uma perda de tempo, ou você jogar no lixo tudo que você conquistou. Porque às vezes você esquece de tudo que você viveu para chegar nessa posição. Você mereceu estar aí, ok? Então, partindo desse princípio, o que eu quero te mostrar? Um plano de 100 dias para você focar naquelas competências mais urgentes e gamificar sua liderança. Sim, a gente tem formas de fazer isso, inovando o nosso dia a dia, trazendo uma comunicação que a gente nunca fez com a nossa equipe e transformar a forma como a gente está fazendo as coisas no nosso dia a dia. Qual vai ser o resultado disso? Revolução no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão ver que você está fazendo uma coisa diferente, que você mudou, que você está se transformando e está transformando a sua equipe. Agora, se você quer ter pessoas realmente apaixonadas pelo que fazem, você ser um apaixonado pelo que você faz, você liderar mesmo com paixão, com brilho no olho, fazendo toda essa equipe se motivar e estar tá junto com você tem que ficar aqui. Aí sim, você é muito bem-vindo. Sabe outra coisa que pode estar acontecendo? Sua empresa te cobrando muitos resultados. E você querendo entregar esses resultados, mas você não consegue fazer isso. Sua equipe não entrega, sua equipe não colabora, você não está conseguindo fazer as pessoas se mexerem e irem para a direção certa. Então aqui eu quero abordar com você um pouco mais dessa triangulação. Como é que a gente faz para entregar resultados para a empresa? Eu sei que você é gestor, eu sei que você é cobrado, mas como é que a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente? Que tire essa pressão absurda do mundo corporativo, essa pressão absurda por resultados, sem deixar de dar resultados. Na linha final, o que um gestor precisa fazer é cumprir com aquilo que a empresa quer.
Ele precisa entregar aquilo que a empresa está pedindo para ele. E essas pessoas todas que estão aí na sua gestão é que precisa fazer isso. Então, se você quer melhorar a forma como você comunica, se você quer melhorar a forma como você cria projetos internamente na sua equipe, aí sim, você é bem-vindo nessa aula para aprender como é que isso pode ser feito na sua rotina. Se você entende que você precisa mudar os resultados que você tem hoje, os resultados para você mesmo, os seus resultados, lá, sabe, quando você senta no sofá, olhando para os seus próprios resultados, será que você está feliz com eles? Como é que você pode eliminar essa confusão mental e esse estresse que você está sentindo e realmente começar a entregar resultados, tanto para você mesmo, quanto para sua equipe, quanto para sua empresa? Eu sei que é muito importante entregar resultados para a empresa. E essa cobrança que a gente sente pode continuar acontecendo, só que a forma como a gente vai fazer, ou como é que a gente vai transmitir, como é que a gente vai interpretar essa cobrança pode ser completamente diferente da forma como você está fazendo hoje. Sabe quais são as pessoas que eu também preciso que fiquem aqui comigo? As pessoas que querem se sentir mais confiantes, aquelas pessoas que querem se sentir mais respeitadas, conquistar mesmo o respeito das pessoas e conseguir transformar a jornada delas diariamente. Sim, é possível você criar um ambiente onde as pessoas possam se divertir, se motivar e entregar muito resultado. E sabe que isso pode acontecer independente da tua empresa? Porque muitas vezes a gente acha assim, mas a minha empresa não me apoia, ela não quer saber de nada. Ou outra coisa que pode acontecer muito, a cultura da sua empresa é completamente diferente, ou muito rígida, rigorosíssima, não aceita nada, não te apoia em nada. Bom, a boa notícia é que existem várias coisas que você pode fazer para que você coloque em prática uma boa gestão e um bom ambiente de trabalho, começando por você e pela tua equipe. Não precisa no primeiro momento se preocupar com a tua empresa. Depois, mais para frente, eu vou te mostrar um gráfico que exemplifica muito bem como que as coisas podem acontecer sem precisar inicialmente da empresa e de toda essa ajuda que talvez eles deveriam te dar, mas não te dão hoje. Mas se você acha bonito tolerar os maus comportamentos, deixar essas coisas ruins irem acontecendo, criando raízes aí na sua empresa, se você está deixando isso acontecer por aí, essa aula aqui não vai ser para você não, tá? E se você está vendo que o seu ambiente de trabalho é tóxico, justamente por conta dessas coisas todas que você tolera e você não quer fazer nada para mudar isso, realmente você tem que ir embora, fechar esse vídeo e procurar outra coisa para se distrair, né? Mas eu que já estive em várias equipes, liderando times pequenos, médios, grandes, enormes, já sei bem como é que as coisas funcionam e quero aqui te ajudar a encurtar esse caminho, a conhecer melhor quais são os pontos mais cruciais de você implementar na sua equipe que te dão resultados muito mais rápidos. Tudo isso faz parte de um plano de ação que sim, promove as amizades no trabalho, que sim, deixa você fazer as coisas fluírem de uma forma leve. Esse é o meu ponto de partida. Se o teu olho brilhar e você conseguir colocar ações em prática para trazer leveza para o seu dia, você está no caminho certo. Você vai conseguir sentar no seu sofá e falar assim: poxa vida, que dia bom, que coisa boa que eu estou fazendo. Então você vai deixar um legado, você vai conseguir crescer na sua carreira e muita coisa boa aí pode acontecer e vai acontecer. Então espero que a gente já tenha se conectado aqui e que você aprenda muito no decorrer da aula, tá bom? Diferente de várias pessoas que às vezes não tá nem aí para a carreira e não quer crescer, eu com 20 anos já estava me tornando líder de uma equipe muito mais velha do que eu, obviamente. Na época eu era gerente de projetos, me tornei gerente de projetos de uma software house. E eu não fazia a mínima ideia do que era necessário para ser uma boa gestora. Mas, entre várias passagens, entre várias coisas que aconteceram dentro dessa empresa, foi um negócio assim
avassalador para minha carreira. E um dos diretores dessa empresa era muito respeitado em todos os lugares por onde ele ia. Sabe, a gente chegava nas reuniões com clientes grandes como Fiat, Ford, entre outras montadoras de veículos, transportadoras enormes de carros. A gente chegava nas reuniões e as pessoas, quando ele chegava, as pessoas se ajeitavam na cadeira, respiravam fundo, mudavam sua postura, sabe? E eu comecei a prestar atenção naquilo, porque eu ia nas reuniões só para aprender com ele, só para ver como é que era a rotina das reuniões, como é que as coisas aconteciam ali, né? E aí eu comecei a ver que ele era respeitado pelas pessoas. Então você imagina, a gente era fornecedor numa software house, a gente criava softwares para essas empresas e a gente ia lá falar com os diretores dessas grandes marcas. E essas pessoas respeitavam ele absurdamente. Imagina isso. Você é o fornecedor e é mais respeitado do que seu próprio cliente. Isso para mim me marcou muito, porque eu achava que esse respeito que ele conquistou era uma das melhores coisas que alguém poderia ter conquistado numa empresa, numa carreira, eu diria, né? E eu ficava olhando para aquilo e pensando assim, gente, um dia eu quero ser assim também. Eu quero chegar numa reunião e ser respeitada dessa forma, mas não porque as pessoas vão ter medo de mim ou porque elas vão, sei lá, se sentir mal por eu estar lá. Não, muito pelo contrário, porque elas respeitam as minhas opiniões, porque elas entendem que eu falo alguma coisa que realmente muda a vida delas, que melhora a vida delas. E é isso que esse diretor fazia. Apesar de achar que em alguns momentos ele não tinha a melhor comunicação do mundo, ok, as pessoas entendiam o que ele estava falando e ele conseguia explicar muito bem as coisas, sabe? Às vezes um pouquinho mais arrogante do que deveria, mas ele conseguia fazer isso de uma forma assim extraordinária. E eu olhava para aquilo e falava, cara, ele é a pessoa mais respeitada dessa sala. Eu quero isso para mim. E eu comecei a perseguir isso. Eu comecei a perseguir isso de uma forma muito boa, no meu entendimento, muito boa. Por quê? Para você chegar a ser respeitado por alguém, você realmente tem que fazer alguma coisa muito fora da curva. Porque senão você entra numa sala, você é só mais um e tá tudo bem, entendeu? Ninguém tá nem aí para você. Para mim, era muito importante conquistar esse respeito e saber que eu estava indo nesse caminho. Saber com confiança que eu estava fazendo alguma coisa que realmente fazia sentido para a vida das pessoas. Só que eu preciso também te contar uma coisa. A partir do momento que você vai perseguindo essa questão do respeito, você tem que fazer algumas coisas que são importantes, como levar as coisas muito a sério, levar os prazos a sério, dar o seu melhor todos os dias, fazer as coisas acontecerem, movimentar as pessoas para que as coisas aconteçam. Porque também, se você só falar e não fazer, as pessoas não vão te respeitar. Então, quando eu fui criando minha carreira, eu pensei no seguinte: eu preciso falar que eu vou fazer e eu preciso fazer. Porque lá no início, eu dizia sim para tudo. Eu acabava fazendo tudo, eu aceitava tudo, mesmo nessa software house. Eles tiveram que pagar coaching para mim, porque eu não sabia dizer não. Eu só dizia sim para tudo, ia pegando todos os projetos para fazer, depois, no final das contas, não entregava nada. E aí, quando eu passei por esse processo de coaching e vi que realmente eu estava fazendo tudo errado. Eu estava fazendo tudo errado. Eu não estava conseguindo dizer não, eu não estava conseguindo otimizar as minhas tarefas e falar, cara, não dá para fazer e tudo bem, né? Só que daí o que que aconteceu? Eu percebi isso, mudei, aprendi a dizer não e comecei a crescer mais, saí dessa empresa, fui para outra. Então foi sempre uma escalada, foi sempre crescimento. Isso é muito bom. Só que cada etapa dessa te exige muito mais. Te exige muito mais resultados, te exige uma outra postura. Então, para cada degrau desse, eu tive que adaptar a forma como eu fazia. Eu fui para a B2W, que já era uma empresa muito maior, saí da Software House, fui para a B2W.
eu já tinha que ter uma outra postura. E a empresa era muito mais agressiva. Então, eu me tornei uma pessoa extremamente focada em resultados. É muito bom você ser comprometida com o resultado, você ter aquela garra, fazer as coisas acontecerem. Só que o ônus disso é o seguinte: você está criando uma imagem muito ruim de você. As pessoas estão vendo em você aquilo que você só está transmitindo ali, né, da boca para fora, no meio de um estresse, etc. E aí o que acaba acontecendo? Você se afasta. As pessoas se afastam de você no dia a dia, elas não querem proximidade com você porque te acham muito grosseira, muito brava, muito raçuda e não querem participar coisas com você. E aí, ao invés de ter aquele respeito que eu falei, elas começam a sentir medo de você. Então, elas vão fazer acontecer, mas elas vão sentir medo. Isso não é legal, porque isso gera esse afastamento e também gera fofocas. Vão criando fofoquinhas em torno disso que não são legais para nenhum negócio. E aí, nesse dia que eu fiz uma pessoa chorar na War Room, a gente estava lá no meio do nosso projeto, numa War Room. A minha equipe queria muito que uma coisa acontecesse no sistema e eu era a interlocutora principal, né? E eu fui muito grosseira, a pessoa chorou na sala, foi uma situação desagradável. Meu gestor não estava lá, não, mas depois ele me chamou para um café e muito hoje, né? Na verdade, naquela própria semana eu entendi o quão carinhoso ele estava sendo, me dando aquele feedback, falando assim: Amanda, é muito legal que você entregue, é muito bom entregar resultado, só que com esse estardalhaço aqui todo que você fez, isso não é legal para você. Toma cuidado com essa postura, toma cuidado com essa comunicação, porque isso tudo pode bloquear todo o seu potencial. Porque você vai sempre ficar com aquela marquinha de, pô, é a pessoa super brava, é a pessoa que eu não quero estar perto, é aquela que gera a fofoquinha no escritório, entendeu? Então, eu passei uma noite entendendo esse feedback dele, entendendo onde eu podia melhorar e como é que eu podia mudar isso no meu dia a dia. Isso foi um percurso, tá? Mas aconteceu. Naquele projeto especificamente, a gente conseguiu o que a gente queria. O projeto foi para frente. Era um projeto que envolvia 2.500 pessoas, então o nível de estresse dele era altíssimo, mas também não justifica. Hoje eu sei que não justifica a comunicação que eu tive, a forma como eu fiz aquilo. Eu faço hoje completamente diferente e fiz já muitas vezes diferente daquele dia, porque eu realmente não mergulhei daquilo. E eu só pensava assim, como fazer isso ficar equilibrado? Eu quero entregar muito, eu quero ser respeitada e eu quero criar o melhor ambiente de trabalho possível para minha equipe. E eu tava vendo que isso tava dando certo, sabe? De alguma forma, melhorando, ajustando ali a comunicação com as outras áreas e tudo mais. Esses projetos que envolvem muitas equipes, que envolvem muitas áreas distintas, é extremamente importante para você adquirir esse tipo de competência. E aí eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu faço isso da melhor forma possível com as minhas equipes? Com todas elas, as que eu sou gestora e as que eu não sou gestora. E com essas frustrações todas na mala, com esses feedbacks todos na mala, eu sempre queria perseguir alguma coisa. O respeito, eu já tinha chegado lá, tá? Apesar desse episódio que eu contei pra vocês, eu já era bastante respeitada, principalmente nas equipes que tinham mais contato comigo, com as pessoas que eu mais fazia reuniões e etc. Só que o que aconteceu? Eu criei um novo sonho. Eu precisava, eu sou assim. E aí eu comecei a sonhar que um dia o meu telefone ia tocar, ia ser uma empresa me convidando para trabalhar. Era isso que eu queria. Um dia o meu telefone tem que tocar e ser uma empresa me convidando para trabalhar, sem eu fazer nenhum esforço, sabe? Sem eu ter ido atrás, sem eu ter mandado um currículo. Por que que eu sonhei isso, né? Acho que vale a pena aprofundar nesse sonho para vocês entenderem um pouco mais. O meu pai tem um tipo de profissão que é extremamente escassa no mercado brasileiro. Ele é criador e regulador de máquinas. Então, um tipo de máquina específica, etc, enfim. E ele é muito reconhecido dentro do mercado dele. E as pessoas ligavam muito. Eu passei
a minha infância, a minha adolescência, a minha fase adulta, vendo o meu pai receber esses tipos de ligações com esses convites. E eu achava aquilo incrível, eu achava sensacional. Por quê? Você chegar ao ponto de ser reconhecido pelo mercado e ser convidado para trabalhar para alguém, você tem que ter feito alguma coisa muito boa. Você tem que ter aquela sensação do cheguei lá, sabe? As pessoas estão me procurando, querem que eu trabalhe junto. Eu fiz algumas coisas muito boas para isso acontecer. Então, esse se tornou o meu maior sonho, assim, sabe? Eu não queria ter nada, eu só queria que um dia meu telefone tocasse e que alguém me convidasse para ir trabalhar. Eu fui fazendo a minha parte, aprendendo, colocando em prática, sonhando esse sonho, sei lá, todos os dias. Eu posso dizer que todos os dias. Eu lembrava dele todos os dias? Não, não era assim também, né? Mas ele estava lá, dentro de mim, enraizado. Todas as vezes que eu tinha alguma adversidade, todas as vezes que alguma coisa ia me tirar assim do meu foco, eu lembrava. Eu preciso que o meu telefone toque com uma ligação e alguém me convide para trabalhar. E deu certo, deu certo. Meu telefone tocou um dia extremamente inusitado. Eu nem estava procurando, ou pensando, ou imaginando mudar de empresa, de projeto, nada disso. Meu telefone tocou, era a Adriana Mello, e ela tinha sido minha gestora nesse projetão aí na B2W, e ela estava me convidando para ir trabalhar com ela numa equipe nova que ela estava montando, que era na Dafit. E eu fui extremamente pega de surpresa. Eu estava passando por um momento de adversidade na empresa. Eu só queria ultrapassar aquilo para que eu pudesse aprender mais. Então, sabe quando você tá passando? Não sei nem se dá para falar assim, porque muita gente não enxerga assim. Mas, então já fica aqui a reflexão para você. Às vezes você tá passando por um problema muito chato na sua empresa, só que você precisa passar por ele com a cabeça erguida, com muita humildade, para entender que aquilo vai te ensinar um monte de coisas. E aí, o que que aconteceu, gente? Meu telefone tocou. Tocou, eu atendi. Quando eu atendi, conversando ali com a Adriana e ela falando: olha, você pode vir trabalhar com a gente? Você tem interesse? Não sei o quê. A minha primeira resposta foi: eu não tenho interesse agora, porque eu tô passando aqui por algumas situações. Ela já sabia as situações que eu tava passando, algumas injustiças ali, né? Pelo menos na minha perspectiva, e também acabou sendo na perspectiva dela. E ela falou assim: poxa, mas eu acho que é o momento, você não devia estar passando por isso, não acho que é legal. E dentre todos esses 15 mil funcionários que tem aí, eu tô convidando você, você vai ser a única pessoa que eu vou convidar. Então, enfim, já tinha ido falar das coisas, das liberações que precisava acontecer. E, cara, só depois que eu desliguei, sim, aceitando fazer uma entrevista, eu respirei. Nossa, eu respirei e pensei, cara, aconteceu. Aconteceu. Meu Deus, meu telefone tocou. E aí eu comecei a sentir assim um calor, uma coisa, sei lá, inexplicável a sensação, porque era uma coisa que eu, sério, gente, eu persegui muito isso. E é uma perseguição que eu nem sei explicar, só que era de uma forma leve, eu só tinha que fazer meu papel, eu só tinha que melhorar a cada dia, eu só tinha que entender os feedbacks que eu estava recebendo, entender que eles eram preciosos para mim e que iam me fazer chegar em algum lugar. E chegou, olha aí. E aí eu fui trabalhar na Dafit. Tive a oportunidade de criar lá um projeto novo, do zero. Peguei várias áreas para gerenciar. Comecei a segunda-feira com uma área, terminei a sexta-feira com mais 4 áreas, 5 áreas no total. Um projeto extremamente desafiador, do jeito que eu gosto. E eu tinha ali a chave, a grande oportunidade da minha vida de criar um novo ambiente de trabalho, de trabalhar com quase o triplo da equipe que eu tinha. E isso foi extremamente motivador e desafiador e tudo que a gente pode imaginar que é trabalhar numa equipe muito maior. Então eram 40 pessoas diretamente ligadas a mim, com 560 pessoas indiretamente, era toda a área de atendimento da Dafit, né? Então, assim, foi muito bom ter essa oportunidade de criar um novo ambiente de trabalho. E também
me provar, porque a cada vez que eu ia criando uma equipe, montando, pegando, juntando as peças, formando um time em que as pessoas se sentissem time, eu ia provando para mim mesmo o meu valor. E é claro que isso sempre ia dar certo, né? Porque daí as ligações iam acontecer cada vez mais, assim como acontecia com meu pai. Quando eu tava na Dafit e as coisas começaram a dar muito certo, projetos implantados no prazo, equipe motivada, sendo exemplo para a maioria das pessoas na empresa. Um dia eu cheguei em casa e meu marido falou assim para mim: por que você não cria um blog? Ou por que você não começa a fazer uns vídeos para falar mais, né? Porque eu chegava em casa, cara, e o meu momento do sofá não era uma reflexão sozinha, tá? Eu sempre chegava lá despejando um monte de coisa no meu marido, falando: nossa, você não sabe o que aconteceu, fulano fez isso, entregou aquilo, deu certo tal coisa. Chegava extremamente agitada, querendo contar tudo o que aconteceu, todas as entregas das pessoas. E ele falou pra mim: poxa, acho que você devia criar um blog. Falar um pouco mais sobre isso. Como é que você coloca essas coisas em prática? Dá tão certo pra você e para as pessoas que trabalham com você, por que você não começa a falar um pouco mais sobre isso? E aí eu nem tinha noção de que eu saberia fazer isso. E realmente eu não sabia, né? Porque demorava, sei lá, 4 horas para fazer um vídeo de 30 segundos. Era horrível, gente. Se vocês forem lá no meu canal no YouTube e verem os primeiros vídeos, vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. Só que aí deu certo de novo, você acredita? As pessoas começaram a assistir os vídeos. A minha própria equipe começou a assistir os vídeos e entenderem as coisas que estavam acontecendo com uma outra ótica. Foi muito interessante ter feito isso. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, que foi começar a criar esse legado, deixar mapeado as coisas que eu fazia, tirar tudo da minha própria cabeça e começar a colocar em prática. E assim, não eram coisas mirabolantes, sabe? Coisas simples, assim, algumas reflexões do dia a dia, algumas coisas que eu falava assim, cara, se eu falar desse jeito, ou se eu pegar nisso, naquilo e tal. E aí aconteceu, as pessoas começaram a gostar, começaram a falar. E eu trabalhava num prédio da Dafit, as pessoas das outras áreas começaram a ver os vídeos. O meu diretor viu os vídeos, o CEO da empresa viu os vídeos e comentava, enfim. Foi muito legal essa repercussão. Eu entrevistei pessoas da empresa, enfim, a gente começou a misturar tudo isso e deu muito certo. Foi muito legal. E foi aí que então nasceu o QSG. Nasceu como um blog, depois um canal no YouTube e a coisa foi crescendo. E aí as pessoas começaram a falar assim pra mim: por que você não ensina isso? Então, pessoas da própria empresa, sabe? Não os desconhecidos, as pessoas que me conheciam, que estavam vendo o que eu estava colocando em prática, que viram todos esses resultados na minha equipe, que viram como as coisas estavam sendo feitas. Você tem que ensinar isso. E eu, de novo, pensei: eu não sei ensinar isso em formato de um curso, eu nunca quis ser professora, eu nunca imaginei isso. Não sei, mas eu senti um frio na barriga diferente, sabe? E aí eu falei assim, cara, será que é para eu fazer isso? Será que eu deveria mesmo criar um curso para ensinar alguma coisa para as pessoas? E aí eu falei, cara, depois de muitos dias, tá? Não foi assim rápido não. Depois de alguns dias eu falei, realmente acho que eu posso criar um curso. E eu usei lá um tempo que eu tinha no fretado. Eu morava longe da Dafit, então eu usei esse tempo no fretado para escrever o curso. Então eu pegava todas as situações do dia a dia que eu tinha e ia mapeando todas as situações. Coloquei em prática, lancei o curso, tive uma turma, deu tudo certo e eu montei um laboratório. Era um laboratório de gestão onde as pessoas podiam e deviam trocar ideias sobre gestão. Cara, foi muito bom, foi um sucesso. As pessoas gostaram e isso ativou em mim esse desejo de querer fazer as coisas, de querer ensinar as pessoas. E ainda bem que ele foi ativado e é por isso também que eu tô aqui falando com você. Depois disso, eu me mudei para Portugal, pedi demissão da Dafit, arrisquei, vim morar em Portugal, sem ter vindo aqui nenhuma vez antes, enfim. Isso é papo para outra conversa. Me siga aí nas redes sociais, vocês vão me ver falando também sobre isso. Mas enfim, eu vim para a Europa e aí comecei e continuei trabalhando, né, no mundo corporativo, aprendendo, me relacionando com a cultura, aprendendo com as pessoas, colocando em prática aquilo que eu já fazia. E é impressionante, pessoas são pessoas. Funcionou no Brasil, funcionava aqui em Portugal.
deu tudo certo, funcionou bem. Sempre tem os seus desafios, sempre tem as suas dificuldades, sempre tem aquelas coisas que são menos boas, tá? Não é tudo mar de rosa, não. Você é gestor, você sabe do que eu tô falando. É difícil, tem coisas que são desafiadoras, mas a nossa mentalidade tem que ser: eu preciso aprender com isso. Eu nunca perco, eu sempre ganho, né? Eu ganho aprendizado. E vou pra frente, vou pra cima, né? E aqui eu pude buscar novos conhecimentos, novos cursos, algumas coisas que estavam acontecendo aqui na Europa que não tinham chegado no Brasil ainda. E eu aprendi novas ferramentas, novas metodologias, fui muito mais direcionada para a área de tecnologia, então trabalhando no Quanto Custa. O Quanto Custa é um dos maiores sites aqui de Portugal. Foi muito bom porque eu consegui ter mais proximidade ainda com a área de tecnologia, com desenvolvimento de software. Eu tinha muito contato com as pessoas que desenvolviam a ferramenta e isso foi muito bom para mim. Porque enquanto no Brasil eu estava mais com as áreas de operações, aqui eu também tive áreas de operações, então tive várias áreas, vocês podem ver aí no meu LinkedIn. Só que eu estava muito mais próximo da área de tecnologia. Então também fui buscar alguns cursos para aprender mais algumas competências que envolvia fazer gestão dessas pessoas, né, desses desenvolvedores, desse mundo tech que a gente fala, né? E foi muito incrível porque eu aprendi ferramentas que eles usavam dentro da metodologia ágil, só que eu fui transcrevendo essas metodologias para as áreas mais de operações. Então, área de atendimento, desenvolvimento de um RH, área comercial, área de design de produtos, enfim, peguei tudo isso que eu estava aprendendo da área tech e fui colocando isso numa nova linguagem, aplicando isso para a rotina da empresa como um todo. Então, assim, lembra, né? Era uma empresa menor, tinha muito mais acesso, era muito mais fácil acessar, respondia diretamente para o CEO da empresa. E aí eu falei assim, cara, eu tenho aqui a faca e o queijo na mão, eu tenho a forma de experimentar. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu traduzia todas essas ferramentas, eu pegava tudo que eu ia aprendendo e ia colocando em prática. Então, eu peguei ferramentas de tecnologia, para você ter uma ideia, e apliquei em recrutamento de área comercial, por exemplo. Então, assim, eu consegui fazer uma mescla ali das coisas e vendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E muita coisa foi para frente, muita coisa, se bem adaptada, pode funcionar em qualquer uma das áreas. E aí eu peguei naquela mesma essência de tudo que eu tinha construído lá no Brasil e falei assim, cara, acho que agora eu preciso arrumar um jeito de ensinar isso para as pessoas. Então, marquei uma viagem para o Brasil e falei assim: eu quero transmitir todo esse conhecimento em formato de workshop para que fique fácil, para que as pessoas saiam fazendo, façam isso da melhor forma, façam isso de uma forma muito rápida, muito simples, façam acontecer aí nas suas empresas. Já tudo traduzido, né? Tudo já pronto para utilização. Olha aqui o que falaram do workshop. E aí, com base em todos esses feedbacks, eu fui tendo cada vez mais motivação para pesquisar, para entender o que que era bom, o que que era ruim e resumir tudo de uma forma que eu realmente pudesse ajudar as pessoas, de uma forma que eu realmente pudesse transformar vidas através destes ensinamentos, de todas essas ferramentas que eu tive a oportunidade de colocar em prática com todas essas minhas equipes. E o meu maior desejo, através de todas as mentorias, tudo que foi acontecendo e me motivando para que eu criasse, eu tinha cada vez mais vontade de criar um método que mostrasse para as pessoas o como fazer, não o que fazer. Tem muito lugar já para você saber o que fazer. Então você procura na internet, você assiste curso gratuito de liderança, você faz coisas
Você conversa com alguém, alguém te fala o que fazer. Só que eu queria algo essencial, que é como é que eu faço isso amanhã, a hora que eu chegar no escritório. Como é que eu faço isso sem precisar da minha empresa me apoiar? Como é que eu faço isso sem ter dinheiro? E aí, como é que surgiu o Max? Eu peguei todo esse conhecimento, encapsulei isso de uma forma que é o que é mais rápido, o que é mais fácil de implementar, quais são as competências mais urgentes que as pessoas precisam ter. E vi também, através dos meus workshops, das mentorias, que toda a adaptação que eu fiz de gamificação e todos os jogos que eu coloquei para funcionar, para rodar nesses treinamentos, eram as coisas que tinham um maior resultado. São as coisas que têm maior impacto direto na forma como você faz as coisas acontecerem na sua equipe e nos resultados que isso pode gerar. Resultados completamente diferentes dos que você sempre teve. Por quê? Porque é um negócio mais lúdico, é uma coisa diferente. É você tirar toda aquela pressão do corporativo, a seriedade do corporativo e colocar assim um jogo para quebrar a rotina. Então imagina você fazendo isso. É isso que o Max traz. Como é que você leva as coisas a sério, você dá resultado, mas tendo leveza no seu dia a dia, fazendo com que as pessoas realmente colaborem, fazendo com que as pessoas realmente se sintam motivadas e engajadas naquilo que você está construindo em conjunto com elas. E aí talvez você pense assim, mas Amanda, como é que eu vou gamificar minha liderança? Pelo amor de Deus. É o seguinte, a gente consegue perceber o poder da gamificação. Eu vou dar só um exemplo dentre vários outros que você vai conseguir acessar aí na sua memória sozinho. O Duolingo, para quem não conhece, que eu acho que é quase impossível, o Duolingo é um aplicativo para você aprender idiomas. Muita gente usa esse aplicativo. E ele vale, sabe quanto? Quase 7 bilhões de dólares. E sabe por quê? Porque é uma plataforma completamente gamificada. Então, parece que é bobinho, mas não é não. Ele movimenta as pessoas, ele leva as pessoas a fazer. Ele movimenta em prol dos objetivos que a pessoa criou. E é isso que a gamificação faz. Traz uma leveza absurda para o negócio, só que levando todo mundo para o mesmo objetivo, fazendo as coisas acontecerem de uma forma muito mais divertida, mais suave. Então, quantos milhões de pessoas já não aprenderam inglês ou qualquer outro idioma através do Duolingo? É por isso que hoje essa é uma das ferramentas de idiomas mais valorizadas do mundo. Então, imagina o poder que a gamificação tem. É ou não é incrível? Sabe o que é mais incrível? Você poder fazer isso na sua equipe. A gamificação, no fundo, traz as pessoas para perto. E isso é tão importante numa gestão, trazer todo mundo para perto, para colaborar, para engajar, para se envolver, para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. É importantíssimo. E se você está tendo dificuldade aí, não está conseguindo colocar essa turma aí para andar no ritmo que você espera, gamificar vai fazer todo sentido para você. Sabe por que o meu propósito é revolucionar os ambientes de trabalho junto com você, gestor? Porque 8 a cada 10 pessoas pedem demissão do trabalho por conta do seu gestor direto. Isso representa 80% e esse número é assustador. As pessoas conseguem tolerar o colega de trabalho que não é tão legal assim, elas conseguem tolerar aquele processo que não funciona, mas se o gestor direto dela não contribui e é um mau gestor, elas vão embora da empresa. Outro dado importante é que a liderança representa 70% de todo engajamento e produtividade de uma equipe. Só que assustadoramente, 63% desses líderes criam um ambiente de trabalho completamente desmotivador. E na pesquisa Carreira dos Sonhos desse ano, foi revelado que 53% das pessoas não querem crescer na carreira. Porque elas veem esses ambientes de trabalho e esses gestores criando esses ambientes caóticos e isso não traz nada de bom para a vida delas. Elas não querem crescer porque elas não almejam essa vida que esses gestores estão tendo e nem esses ambientes de trabalho. Com isso,
Apenas 27% dos brasileiros estão realmente engajados, gostam dos seus trabalhos, gostam dos seus ambientes de trabalho e pretendem crescer sim na carreira. E aí, o que já era muito importante ficou ainda mais evidente na pandemia. Como é que a gente tem que fazer para trazer mais qualidade de vida e mais saúde emocional para esses colaboradores? A OMS trouxe um dado que diz o seguinte: 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente. Sabe que isso representa US$ 1 trilhão perdidos anualmente por conta de ansiedade e depressão. E essa ansiedade e depressão começa nos ambientes de trabalho mal geridos, mal desenvolvidos, que tem gestores que não são capazes de cumprir com as suas funções. Esse número é assustador, porque olha o impacto que isso tem na economia global. Imagina a sua pequena empresa, o impacto que isso tem para o seu pequeno negócio. A pessoa que está com ansiedade, depressão ou acabou desenvolvendo outras doenças por conta desse ambiente de trabalho, fica em casa, deixa de trabalhar e a produtividade é impactada por conta disso. Então, esse número de 1 trilhão é realmente assustador. É muito dinheiro que a gente perde por não estar cuidando definitivamente das nossas pessoas. Então, sempre que você estiver tolerando mau ambiente de trabalho, lembre-se, você é o agente de mudança. A mudança pode sim começar, deve sim começar por você. Então eu quero te mostrar aqui como é que você pode fazer isso. Vou te apresentar o método MATS. Eu quero te mostrar aqui a metodologia para você criar os melhores ambientes de trabalho sempre. Com base em toda essa experiência que eu te contei e também com mais de 20 formações que eu fiz, dentre elas liderança, gestão, obviamente, né? Mas design thinking, metodologias ágeis, principalmente Scrum, Management 3.0, cultura organizacional e toda essa bagagem. Com isso eu cheguei nesses 4 pilares que para mim são fundamentais para que a gente possa criar os melhores ambientes de trabalho, ter uma equipe muito fortalecida e entregando os resultados que você precisa entregar como gestor, que a sua empresa espera entregar e que a sua equipe se sinta realizada por entregar. Então vamos lá que eu quero mostrar para você como é que isso vai funcionar e como é que isso já funciona para muitos ambientes de trabalho. No nosso primeiro pilar, que é o M de mentalidade, aqui a gente constrói o líder no gestor. A gente precisa construir a mentalidade desse gestor e eu vou te mostrar aqui como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Mas basicamente a gente precisa estruturar a mentalidade desse gestor e também as competências necessárias para que ele se torne um líder de verdade. Já no segundo pilar, que é o aprendizado, a gente vai aprender mais sobre os nossos processos, sobre a nossa equipe e nós vamos configurar a identidade da nossa equipe. No T de trabalho, a gente cria eficiência em movimento. A gente tem que movimentar todas as pessoas rumo aos objetivos definidos, que todo mundo tenha certeza de para onde está indo, o que realmente precisa ser feito e como é que a gente vai acompanhar essa rotina sem ficar louco, né? Sem ter burnout, porque o importante também é que a gente consiga dar resultado, a gente consiga criar um movimento de equipe que seja leve para todo mundo, principalmente para você, gestor. Já o quarto pilar é sucesso. E aqui dentro eu coloquei uma engrenagem estratégica. A gente precisa criar projetos, a gente precisa reconhecer as pessoas, a gente precisa fundamentar muito todos os nossos próximos passos para esses ciclos que acontecem aqui simultaneamente depois. Então, basicamente, neste pilar, a gente está muito mais focado em reconhecer, criar novos projetos, absorver novas demandas, criar novas oportunidades dentro do nosso negócio. E aí, vamos lá para o plano de 100 dias, né? Porque a gente gosta de gamificar. E obviamente que todo o QSG Lab também seria gamificado. Para isso, eu estou usando aqui o plano de 100 dias. Muitas grandes empresas já usam o plano de 100 dias para que possam colocar todas as equipes rumo a um único objetivo. Então, aquele projeto que está dentro do plano de 100 dias ganha foco,
ganha evidência na empresa e tem reuniões que acontecem periodicamente para acompanhar a evolução desse processo. Então, sempre funcionou muito bem o método. Eu acredito muito que o plano de 100 dias revoluciona realmente os resultados e é por isso que eu trouxe ele para cá. E nós vamos fazer, com base no plano de 100 dias, todas as nossas etapas aqui do método MATS. Na etapa número 1, a gente tem a construção do líder. O que a gente quer aqui? Construir essa mentalidade, mas principalmente cuidar desse ser humano. Antes de qualquer gestor, existe um ser humano. Será que a gente também está cuidando desse ser humano como deveria? Então, o pilar fundamental, a base aqui do nosso método, é cuidar desse gestor. Então, você vai aprender a olhar para você mesmo, a cuidar de você mesmo e a trabalhar a sua própria identidade de gestão. O que você realmente quer como gestor? O que você quer transmitir para outras pessoas através da sua gestão e da sua liderança? Aqui dentro também a gente vai trabalhar quais são os principais conceitos desse projeto gestão que a gente vai criar para você. E aí a gente vai desenvolver as suas competências prioritárias. O que é mais urgente? O que você precisa aprender aqui já nessa base, nesse pilar inicial para que você acelere os seus resultados? Na etapa 2, a gente vai forjar a unidade da nossa equipe. A gente começa a estruturar o nosso ambiente de trabalho, a gente faz kick-off desse projeto que a gente já desenhou na fase 1, a gente faz um novo alinhamento de expectativas para saber se a gente realmente vai conseguir atingir a expectativa da empresa, da equipe e a sua própria expectativa. E a gente executa um diagnóstico da equipe porque está dentro daquele pilar de aprendizado. A gente precisa ir lá aprender mais. Talvez esteja faltando algumas informações para você. Já na etapa 3, a gente configura a identidade dessa equipe. A gente constrói uma identidade junto com as nossas pessoas. A gente desenha a proposta de valor de cada área. Esse é um ponto extremamente importante. O que cada um faz, por que faz e qual é o objetivo principal que essas pessoas têm ou que essa área tem. E desenvolver uma proposta de valor para cada área evidencia tudo isso e coloca as pessoas muito mais próximas. A partir da proposta de valor, a gente também cria uma identidade visual para essa equipe. E aí a gente consolida também qual é a cultura desse ambiente. Qual é a cultura que a gente quer e a gente começa a moldar essa cultura desse novo ambiente de trabalho que a gente vai desenvolver. Já na etapa 4, que é eficiência em movimento, a gente vai falar muito mais de processos, de objetivos, qual é a nossa definição de sucesso, o que vai ser sucesso para você, para a tua equipe, para a tua empresa. Você vai aprender de um jeito inovador como dar importância para as coisas e como poder delegar as coisas de uma forma diferente. A gente tem um jogo para isso. E a gente faz Roma, que é um tipo de reunião que eu também trouxe aqui, que revoluciona completamente a forma como a gente acompanha o dia a dia das nossas equipes. Na etapa 5, a gente tem que ter essa engrenagem, que é fomentar todos esses ciclos, né? Fomentar cada vez mais esses tipos de ciclos. A gente então cria projetos, desenvolve mais a equipe, aí você vai estar mais próximo das pessoas, desenvolvendo essas pessoas, fazendo elas crescerem também, e com isso você também cresce. Reconhecer as pessoas de uma forma diferente, então a gente tem um jogo que é o triunfo, que também te ajuda a reconhecer essas pessoas. Vende os resultados, aprende a vender bem, e eu citei para vocês no decorrer do vídeo o quão é importante que a gente saiba vender bem os nossos resultados. A gente vai ter um sistema de gestão, esse é o nosso sistema de gestão, então a gente vai gerenciar esse sistema. E aí, no final das contas, a gente vai sentir orgulho da gestão que a gente está criando, de todo esse plano que a gente colocou em ação, tá? Esse aqui é o plano de 100 dias. Todas essas etapas acontecem de 20 em 20 dias, como vocês podem ver aqui. Eu criei esse cronograma porque já implementei isso em várias empresas, várias pessoas já fizeram e a gente sabe que é possível fazer isso a cada 20 dias. Dentro do processo todo aqui,
do Max, dentro de toda essa metodologia, a gente criou alguns jogos. Então a gente tem aqui o Motivadores em Movimento, é um jogo para a gente descobrir quais são as motivações principais das nossas pessoas. Isso a gente faz individualmente e também em grupo. Essa é uma excelente ferramenta para você fazer com a sua equipe. Você acaba descobrindo muita coisa nova sobre as suas pessoas, sobre a sua própria equipe, quando a gente está falando de time mesmo. E isso também pode ser usado para fazer recrutamento e seleção, quando você tem um processo novo, uma vaga nova em aberto. Já o Impulso é um jogo que a gente dá e recebe feedback. Então é um impulso para a nossa carreira. É aquilo que a gente precisa ouvir e fazer para que a nossa carreira vá para frente. Então criei um jogo para isso. Vai ser incrível você poder fazer aí junto com a sua equipe. O Triunfo é um jogo que traz muito do reconhecimento, as peças fundamentais para você reconhecer a sua equipe de um jeito diferente, inusitado e que realmente gamifica o dia a dia, faz as pessoas quererem mais. Então, elas querem mais esse reconhecimento, acabam por fazer mais coisas e a gente retroalimenta também esse ciclo de realização. Já o jogo Comando em Equipe é um jogo que a gente aprende a como é que a gente deve delegar as coisas no nosso dia a dia. E nada mais justo do que envolver as nossas pessoas para saber como é que elas delegariam aquilo, ou como é que elas acham que a gente, enquanto gestores, deveríamos delegar determinadas funções. É um jogo bastante interessante para a gente saber como é que é o posicionamento da nossa equipe perante a autonomia. Quem quer mais autonomia, quem quer menos autonomia, como é que isso funciona para a nossa equipe? Esse jogo é excelente para isso. Além dos jogos, o que eu preparei aqui para vocês? Eles têm uma explicação. Então, por exemplo, esse card aqui é dos Motivadores em Movimento. Você acaba por perceber exatamente como fazer as coisas acontecerem no seu dia a dia. Então, além do jogo, você vai ter sempre um complemento aqui com os cards para você entender melhor a dinâmica e tá muito preparado no como fazer. E aí a gente vem aqui para o nosso painel de implementação no Notion. Quem não usa o Notion vai ter a oportunidade de conhecer, de amar como eu amo essa ferramenta. A gente tem um painel aqui que é totalmente personalizável. Eu queria facilitar a vida de quem está no Método Max. Então, por isso que eu criei esse painel de implementação no Notion, onde a gente tem aqui todas as etapas do plano de 100 dias e a gente vai passando por todas essas etapas. Tem aqui dentro todo o material didático, todas as ferramentas, tudo que a gente precisa fazer acontecer dentro desse plano de 100 dias. Além disso, a gente tem a biblioteca de jogos. Então, todos os jogos que eu apresentei ali para vocês e muitos outros vão estar aqui dentro, para que você possa fazer download, para que você possa jogar online com as suas pessoas e não ter desculpa para não fazer, ok? Outro ponto muito importante que você talvez possa estar pensando assim, mas Amanda, eu não consigo fazer isso. A minha equipe não engaja, a minha empresa não me apoia. Enfim, eu sei que este é o cenário de muitas empresas, né? De muitos ambientes de trabalho. Mesmo esse gestor que quer mudar, às vezes ele não consegue mudar, porque a empresa bloqueia, não permite muito. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje? Com base nos motivadores e também toda a essência do nosso primeiro pilar de mentalidade, é justamente isso que eu quero que você entenda comigo aqui, a possibilidade que você tem na mão, tá bom? Através dos seus motivadores e se conhecendo melhor quais são os seus motivadores e o que você precisa fazer, tendo segurança do que precisa ser feito, você vai começar a fazer coisas diferentes na sua equipe. É por isso que o método vai te dar todo esse suporte do como fazer, para que você comece sozinho, sem precisar de mais ninguém. É só você e a tua boa vontade, beleza? Você vai começar a desenvolver e a conduzir a sua equipe de uma forma diferente. A sua equipe, por sua vez, vai estar muito mais engajada, vai se comprometer muito mais, vai pensar assim, nossa, tô sentindo um movimento diferente aqui do meu gestor.
vamos lá, vamos fazer de um jeito diferente. Então, com toda essa proposta de jogos, toda a gamificação que a gente traz para esse novo modelo, toda a comunicação que você vai aprender aqui, você vai levar para a sua equipe, e isso vai fazer com que a sua equipe entregue mais. Eles vão entregar resultados de um jeito diferente. Por quê? Porque a sua abordagem vai ser diferente. Não vai ser mais do mesmo. Você vai fazer de um jeito totalmente inovador, que a sua equipe ainda não viu, numa postura que a sua equipe ainda não viu em você, e aí esse resultado vai aparecer. Com esses resultados já aparecendo no seu dia a dia, a cultura da sua empresa vai sentir. Como é que é isso? O seu par vai sentir diferença, o seu gestor vai sentir diferença, a sua própria equipe vai sentir diferença e as outras equipes vão sentir diferença. Isso acaba esbarrando aqui na cultura da empresa. Acho que eles estão fazendo alguma coisa diferente. O que será que eles estão fazendo? Que eles estão tão mais felizes? Conseguiram entregar tantos resultados assim? Começa a mexer as coisas de uma forma inusitada, começa a gerar questionamentos que talvez você nunca tenha gerado, mas questionamentos bons. As pessoas vão querer saber o que você está fazendo. E todo esse resultado que você trouxe impacta na empresa. Claro, porque a gente vai estruturar muito bem a nossa rotina, os nossos processos, a gente vai saber muito bem o que a empresa quer. E aí, quando você entrega o que a empresa precisa, você surpreende. Parece bobagem, né? Mas eu tenho que entregar o que a empresa quer. Mas quando você entrega o que a empresa quer, com um ambiente de trabalho muito bom, criando um movimento diferente em todas as relações que você tem, esse impacto aqui na empresa é muito maior. É diferente de tudo que você já viu. O que acontece daí então? Essa empresa começa a sentir todos esses resultados e o seu gestor começa a ver os seus resultados. E você também vai estar preparado nesse momento para que quando a sua empresa começar a querer entender mais o que você está fazendo no seu dia a dia, por que esse movimento tem sido diferente, o que você fez, afinal, o que você fez para ter tanto resultado? Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Se você não dá resultado, você é questionado e cobrado, mas se você dá resultado, você também é questionado. E é aqui o ponto que a gente quer chegar. Quando você for questionado por tudo que você está fazendo, pela grande entrega que você está fazendo, é aqui que chega a hora de você vender. Você vai vender muito bem os seus resultados e os resultados da sua equipe. É isso que você precisa fazer. Quando você vende bem, a sua empresa começa a te apoiar. E aí você criou um ciclo inverso. Ao invés de você ir lá pedir dinheiro, pedir algum curso, pedir algum movimento que te ajudasse a transformar o seu ambiente de trabalho, você já chega lá com o resultado. Você não pediu nada. Você chega lá com o resultado, apresenta o resultado, já mostrou para toda a sua equipe que é possível, já mostrou para todos os seus pares e para todas as demais áreas que sim, é possível. Então essa empresa obrigatoriamente começa a te apoiar. Mas assim, de repente? Não, porque você entregou todos esses resultados e quando eles quiserem saber mais sobre os seus resultados, você vai estar extremamente seguro, confiante e preparado para vender esses resultados de uma forma como você nunca vendeu. Esse aqui é o segredo. E aí você vai vender muito bem e vai conseguir o apoio da sua empresa. Aquele apoio que você sempre quis e não teve, porque eles não davam, porque você não entregava resultado ou porque o seu ambiente de trabalho era completamente diferente desse que você está tendo agora. E aí, esse ciclo vai se retroalimentando. Mas você consegue perceber aqui, eu criei aqui essa delimitação para que você perceba que antes da gente falar da cultura da empresa e antes da gente falar da própria empresa e do apoio que ela precisa dar para o gestor, esse ciclo começa aqui nos motivadores. A gente entende muito bem quais são os motivadores, o que nos motiva e o que a gente precisa fazer para entregar mais resultados. E isso aqui começa no gestor. Esse gestor começa, a equipe é impactada, a entrega acontece, o resultado vem, a empresa sente, a cultura da empresa sente,
E esse apoio começa a acontecer para o gestor. E aí a gente consegue fazer esse ciclo muitas e muitas vezes. Só que no primeiro momento, ó, eu delimitei aqui, ó. Você só precisa de você e da tua equipe. Esse é o primeiro passo. Então, o meu convite aqui para você é que você entenda que você é o agente de mudança. Que você entenda que é você que pode transformar o seu ambiente de trabalho. É a partir da sua intenção, da sua ação, que tudo pode mudar aí para você. E aí eu quero fazer um resumo do que você vai ter entrando para o QSG Lab, ok? Acesso completo por 1 ano, incluindo as gravações das aulas. Nós vamos também ter, para todos os inscritos, um painel de implementação no Notion. Esse é um complemento fundamental da nossa metodologia. Nós acreditamos muito que se você souber exatamente o como fazer, se você souber exatamente em qual etapa você está e o que você tem que fazer e como é que você tem que executar, você vai fazer, sem desculpas. Além disso, o Notion te permite fazer anotações. Então nada de caderninho, nada de perder, deixar as coisas soltas, esquecer com o tempo, e aí passou 6 meses, quer fazer de novo aquele jogo, não sabe mais onde buscar a informação. Fica tranquilo, porque esse painel é teu, é personalizável e você vai ficar com ele para sempre. Não é só por 1 ano, você vai ter o acesso, ele é teu, tá bom? Então você pode colocar os seus principais insights, aproveitar, usar e abusar do laboratório de gestão e ir complementando com tudo aquilo que você acredita que possa fazer diferença no seu dia a dia, que se adapta melhor para a sua realidade. Então você vai construir também ali no seu painel de implementação aquilo que você quer para a sua gestão. Isso é super importante. E aí, dentro do Notion também, a gente tem a biblioteca de jogos. Eu coloquei lá todos esses jogos que eu mostrei aqui para vocês na apresentação e mais alguns para que você possa executar no seu dia a dia com as suas equipes. Não tem desculpa para não fazer, não tem desculpa de necessidade de investimento, porque você pode fazer o download e imprimir para jogar com a sua equipe, ou você pode jogar online, sem nenhum investimento e sem nenhuma desculpa para não fazer, ok? O QSG Lab, esse nome vem porque foi pensado para ser um laboratório de gestão. A gente vai poder trocar ideias semanalmente. Além do suporte do curso para você tirar suas dúvidas, o que eu quero aqui? Promover o nosso networking, a gente estar juntos, eu, você e esse time de gestores que a gente vai ter aqui, para a gente entender aquilo que deu muito certo, quais foram as grandes conquistas que você teve aí na sua semana, quais são as coisas que eventualmente podem estar travando ou que não deu tão certo na tua equipe, que você precisa readequar, você precisa de um impulso ali para mudar e para refazer alguma atividade. Nós vamos estar juntos todas as terças-feiras para poder fazer isso. Olha só, isso daqui é a proximidade de uma mentoria sem o preço de mentoria. Então imagina só o valor que isso tem. Além de você estar comigo todas as terças-feiras, você vai estar com esse grupo de gestores que estão querendo a mesma coisa que você, que acreditam nas mesmas coisas que você acredita e que vão formar junto comigo esse ambiente para que a gente possa crescer juntos. Dentro do laboratório, eu vou lançando alguns desafios para vocês. Porque eu quero realmente esse movimento, eu quero que vocês se movimentem, que vocês tenham realmente sucesso aí nas equipes de vocês, que vocês realmente revolucionem o seu ambiente de trabalho. Foi por isso que surgiu o Follow-up mensal, onde você cumpre esses desafios e traz para nós como é que foi a sua implementação. Somos nós dois ao vivo, analisando a sua implementação, identificando pontos de melhoria e direcionando você para que você faça pequenos ajustes que podem revolucionar ainda mais os seus resultados. E aí, também com isso, surge essa comunidade fortalecida. Nós já estamos juntos, nós já vamos estar juntos no laboratório semanalmente, nós já vamos estar juntos também no follow-up mensal. Só que nós vamos ter uma comunidade para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa criar um ambiente seguro para você que muitas vezes se sentiu solitário no seu ambiente de trabalho, na sua gestão. A gestão às vezes traz isso, esse peso, essa solidão. Por quê? Porque você não pode contar para as pessoas tudo que passa na tua cabeça, você não pode simplesmente falar das suas dificuldades,
Às vezes você não pode mostrar essa insegurança. Então, esse vai ser um ambiente seguro para a gente trocar essas ideias, para a gente ajudar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, e que toda vez que você entrar lá para conversar, ver uma conversa ou dar um conselho, pedir um conselho, contribuir de alguma forma, você saia dali ainda mais fortalecido, ainda mais motivado, animado para fazer a diferença onde você estiver. Então imagina você sendo esse agente de transformação, você com essa comunidade incrível de gestores que estão ali juntos, querendo fazer acontecer, querendo realmente revolucionar o seu ambiente de trabalho, revolucionar suas carreiras e principalmente as suas vidas. Se nessa aula você conseguiu entender o valor que você tem enquanto líder, o quanto as pessoas precisam de você bem preparado e quanto você é o agente de mudança para fazer isso, e como que todas essas coisas afetam a sua rotina, a sua carreira e a sua vida, você está preparado para investir em você e entrar para o QSG Lab. Porque aqui você vai conquistar a confiança que você precisa, você vai conquistar o respeito das pessoas e principalmente o reconhecimento que você merece. E se você for um dos 10 primeiros a clicar no botão abaixo, se prepara porque você vai ganhar 1 hora de mentoria comigo. Já pode começar a preparar suas perguntas aí, clica no botão abaixo e seja um dos 10 primeiros. Faz isso rápido, hein? Bom, então é o seguinte, sinta orgulho da sua gestão, revolucione o seu ambiente de trabalho e participe do QSG Lab. O resto a gente faz lá dentro no plano de 100 dias. Conto com você, clica no botão e vem!